verso 5 ao verso 7, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Só até aí. Mais uma vez, eu te convido a você fechar os seus olhos, você pode. Senhor, nós vamos agora falar da Tua palavra. Que não seja, ó Deus, que eu não fale segundo a minha carne, mas que seja segundo o Teu Espírito Santo. Ó Deus, que use a minha boca, use, Senhor, para que a Tua palavra chegue a cada coração. Nós pedimos, ó Deus, abençoa o nosso coração, porque nós cremos, Senhor, que a Tua palavra já é abençoada. Queremos nos assentar, ó Deus, aos Teus pés, acalmar o nosso coração de toda a correria e pedir a Ti, fala ao nosso coração. Queremos Te ouvir. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para fluir em nossa vida, em nosso coração. Em nome de Jesus, a igreja diz comigo, amém. Querido, o livro de Provérbios é um livro, podemos dizer assim, onde existe ditos populares, né, dessa época, da época de Israel, onde existiam ali conselhos, orientações, onde existiam, né, e existe até hoje, né, porque a palavra de Deus ela se atualiza dentro de nós, orientações tremendas sobre como nós devemos viver o nosso dia a dia, como é a nossa prática de vida. E Deus, quando Ele traz essa revelação, através desse versículo, através desse conteúdo, onde nós estamos falando, Ele traz para nós um entendimento sobre sabedoria. Nós estamos na campanha de domingo falando sobre sabedoria. Não aquela sabedoria simplesmente de você ter um conhecimento e ter a atitude de ser sábio porque você tem esse conhecimento. Não é só simplesmente isso. A sabedoria nesse significado não é simplesmente o conhecimento colocado em prática. A sabedoria aqui, conforme a palavra nos ensina, conforme essa campanha de domingo nós estamos falando, sobre o poder da sabedoria, para ser mais exato, na campanha de domingo estamos falando sobre o poder da sabedoria. E hoje eu quero trazer para você um tema específico nesse conteúdo, desse poder da sabedoria, que vai falar para você sobre o dom de sabedoria. É algo que nós precisamos cultivar de maneira assim, né, diária. Você precisa sempre estar pedindo a Deus, ou melhor, você precisa sempre estar buscando em Deus ter o dom de sabedoria. Saber falar na hora certa, agir na hora certa, fazer um negócio na hora certa. E isso muitas das vezes não vem simplesmente pelo seu conhecimento. Porque se você depender simplesmente do seu conhecimento, escaneie um pouquinho as suas atitudes, o seu dia a dia. Quantas das vezes você tomou uma decisão errada? Quantas das vezes você fez um negócio e você saiu com prejuízo desse negócio? Quantas vezes você fez uma compra, tomou uma decisão, falou alguma coisa e isso não foi bom? Por quê? Porque muitas das vezes você estava baseado simplesmente no seu conhecimento. E você tomou a sua decisão baseado naquilo que você conhecia. Eu praticamente não conheço ninguém que não tenha vivido algum tipo de frustração na vida por ter tomado decisões através daquele conhecimento que ela sabia, sem buscar em Deus uma resposta, sem buscar em Deus uma confirmação. No versículo 5, onde fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. A palavra de Deus, ela nos alerta aqui a não confiarmos nos nossos sentimentos, pois eles nos enganam.
Quantas vezes você já agiu de acordo com o seu sentimento? E depois você descobriu que o seu sentimento está no sentimento errado. Alguns ditos populares nossos, quando fala sobre isso, nos ensina, nos explica de que nós não devemos ser guiados pelos nossos sentimentos. Nem sempre você pode fazer aquilo que você sente vontade. Sim ou não? Você não pode ser guiado simplesmente pelo seu sentimento, como diz ali. Não te estribes, não se guie, não se deixe levar pelo sentimento que você está sentindo, pela vontade que você quer. Provérbios, o livro de Provérbios, quando traz esse ensino para a gente, ele explica isso. Olha, não se deixe levar pelo seu sentimento. A parte desse versículo diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se deixe levar pela sua própria vontade, pelo aquilo que você acha que é. Nós precisamos buscar sempre em Deus uma solução. Quando Deus ele está no projeto, não permita que seus sentimentos desviem você do foco. Então, isso pode confundir você e te levar a ficar em crise, inclusive em crise com Deus. Por quê? Porque não está acontecendo de acordo com o seu sentimento. Não está acontecendo de acordo com como você quer. O livro de Provérbios vem trazendo esse ensino para nós. De que eu preciso adquirir sabedoria, mas eu não posso, como diz o versículo 5, confiar no Senhor de todo o coração e não confie, não te estribes no teu próprio, então não se deixe ser guiado pelaquilo que você está sentindo. Não permita que a sua sabedoria, sua maneira de entender as coisas, seja maior do que Deus na sua vida. Quando você for lidar com as situações do seu cotidiano, família, vida social, profissional e etc., não lide conforme o que você acha que deva ser. Seja sábio. Na sua saúde, nas suas finanças, nas suas empresas, nos seus negócios. Nem sempre você tem a resposta para tudo. Sabe o que você precisa fazer nesse momento? Buscar ajuda. Algumas pessoas, elas são muito resistentes, Não sei se você conhece alguém assim, ou se você é assim, mas às vezes as pessoas são muito resistentes a ir ao médico, o brasileiro tem essa cultura, A gente quer se automedicar. Não, eu já sei qual remédio que é bom para isso, eu já sei qual remédio que é bom para aquilo. E muitas das vezes nós acabamos, passando por um mal maior, porque às vezes você se automedica. Simplesmente pelo fato, não porque você acha que aquilo está certo, mas pelo fato de que você está deixando de lado a busca por ajuda. Então, a Bíblia nos ensina que você deve buscar, você deve sim ir atrás daquele que tem mais conhecimento. Para quê? Para te ajudar nas suas decisões. Se for um médico, por exemplo, como eu te falei, você vai até o médico vai te receitar algo de acordo com o que você está sentindo. Se não puder receitar na hora, ele vai passar exames e etc., até chegar a um diagnóstico mais próximo do real possível, que tem, até ele chegar até o próximo, até o real diagnóstico que você tem. Para quê? Para te indicar um tratamento melhor. Mas muitas das vezes nós preferimos fazer o quê? Vou me automedicar. Eu sei, eu já senti isso, então vou tomar esse remédio. Estou dando esse exemplo. Ou às vezes no trabalho você passa por situações de conflitos. Ou na igreja você passa por situações de conflitos. E a palavra de Deus, ela serve para tudo, não somente para dentro da igreja, não somente para você que é cristão, mas para você que está nos ouvindo. Serve para a sua vida, para o seu dia a dia. Busque em Deus, como diz o versículo, busque em Deus sabedoria. Não se deixe ser guiado pelos seus sentimentos. Fala assim, eu não vou deixar. Fala o que fosse, eu não vou deixar
Não vou me deixar ser guiado pelos meus sentimentos. Fala isso. Versículo 7 fala assim: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não permita que o seu coração aceite o mal. É interessante porque o versículo, ele nos explica assim, ó, não seja sábio aos teus próprios olhos, né? Aquele que acha que sabe de tudo, que entende de tudo, que é melhor do que os outros, que é melhor do que o médico, porque é aquele que se automedica porque não quer ir ao médico, porque ele acha que o médico talvez vai dar para ele um remédio que ele já sabe qual é. Então, se ele já sabe qual é, ele prefere não ir no médico. Não permita que o seu coração aceite isso. Aceite o mal. O próprio texto não fala aqui, ó, aparta-te do mal. Que mal é esse? Quais são as ações malignas que se aproximam de você e você deve se afastar delas ou deles? Para pensar um pouquinho. Nós sabemos exatamente o que é bom e o que é ruim. É interessante porque quando você, né, fazendo assim um paralelo, quando você vê uma criança pequena, né, recém-nascida, muito dependente, né, ou está totalmente dependente da mãe, do pai, esse bebezinho, ele sabe, né, exatamente o que é bom e o que é ruim. Chega uma hora que pela experiência dos pais, né, ou às vezes muito mais experiência da mãe, simplesmente pelo choro da criança, ela começa a identificar quais são os pontos que está levando aquela criança a chorar. Então ela começa a checar ali se a criança não está com fome. Ela vê ali se a criança não está suja. Ela vê ali se a criança, né, não está com muito calor, com muito frio, se ela está com cólica, se ela está sentindo alguma coisa. Você entendeu? Ou seja, ela vai, né, essa mãe experiente, ela vai ticando ali, ó. Ela tem um checklist na sua mente e ela vai ticando o que pode estar acontecendo com seu filho ou com sua filha que seja ruim. Para pensar na sua própria vida. Quando a Bíblia nos ensina, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Toda vez que você entra em luta, entra em crise, você deveria pegar um checklist seu ali e começar a olhar assim, ó. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo aquilo. Eu estou fazendo isso. Para quê? Para você entender por que esse mal está te rodeando. Por que você deve se apartar disso. Uma criança inocente talvez não saiba disso, não tenha como. E uma forma que ela faz, qual é? Para identificar isso para a mãe. Chora, berra. Até que aquele problema seja sanado, até que aquela dor, até que aquela fome, né, até que aquela fralda suja seja trocada. Só que nós não somos crianças, nós não somos bebês. Então nós precisamos fazer o quê? Literalmente, olhar a nossa vida. O salmista falou sobre isso em um dos seus salmos. O que ele pediu a Deus? Para que olhasse o quê? Senhor, olha dentro de mim, vê se há o quê? Algum caminho mau. Vê se eu estou fazendo alguma coisa errada, Senhor. Me perdoa pelo erro que eu estou fazendo. Então, em outras palavras, o sábio, aquele que busca a sabedoria, ele é sábio na hora de decidir, na hora de entender que eu não posso me deixar ser guiado pelas minhas emoções e eu devo estar me apartando do mal. Você sabe quantos convites você recebe? Você sabe quais as páginas da internet que você folheia? Você sabe exatamente o que você deve se afastar. Não permita que os teus olhos te façam errar. Não permita que o seu coração aceite o mal dentro de você. E esse mal, o que é esse mal? Nossa, fala mal assim, é o que? É o diabo entrar dentro de mim?
né? Tem umas pessoas que vê filme de ficção e ficam, às vezes, né, qual a palavra exata? Ficam com a mente fixada de que é daquela forma que ela viu no filme de ficção, né? Ou naquele filme que ela viu lá de terror, não sei, que o diabo atua daquele jeito. Deixa eu te falar uma coisa, não existe um campo neutro na batalha espiritual. Ou aquele campo Deus está tomando conta, ou o dono desse campo é Deus, ou o dono desse campo é o diabo. Não existe um meio termo, né? Não, pastor, eu não sou do diabo, não, mas também não, né, sou de Deus. Não, eu faço isso certo, não, mas de vez em quando eu erro aqui e tal. Entenda uma coisa, você precisa cultivar a presença de Deus dentro de você. A ausência de Deus, nisso que eu estou te falando, o mal é a ausência de Deus. O mal atua na ausência de Deus. Você acha assim, não, como eu sou neutro, eu não sou nem lá e nem cá. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus não se faz presente, o diabo se faz presente. Pastor, me explica isso melhor na Bíblia. A Bíblia nos ensina. Aonde tem luz não pode haver. Ora, e se não tiver luz, há o quê? E essas trevas da Bíblia falam é o quê? É a presença do mal. Então você precisa buscar trazer a presença de Deus para dentro de você. Toda vez que Deus não estiver em nossas vidas, o mal agirá. Toda vez que você não traz Deus para o seu negócio, toda vez que você não traz Deus para dentro das suas emoções, toda vez que você não traz Deus para dentro do seu casamento, toda vez que você não traz Deus para dentro dos seus negócios, né, da sua empresa, ou seja lá o que quer que você faça, entenda, se você não está trazendo Deus, a luz não tem como entrar, como nós acabamos de dizer, se não há luz, o que vai haver? Trevas, o diabo entra e faz a bagunça dele mesmo. Não permita que qualquer coisa entre na sua vida. O mal não pode te dominar. Posso ouvir um amém? Vou falar de novo. O mal não pode te dominar. Pastor, mas eu não sinto ele, eu sei que eu estou em Deus. Amém. Se você está em Deus, se todas as suas atitudes são atitudes em Deus, são coerentes em Deus, entende? O mal não pode chegar em você, porque você está cheio de Deus. Mas muitas das vezes, né, como diria um certo jornalista, na prática a teoria é bem diferente. No seu dia a dia, essa teoria às vezes é muito diferente. Às vezes existem negócios que são feitos, né, onde a presença de Deus não se faz presente, né, onde Deus não se faz presente naquele negócio, onde uma atitude sua, você sabe que Deus não se faz presente naquele negócio, aonde ao ganhar um determinado dinheiro, um determinado recurso, Deus não se faz presente naquele negócio, ao adquirir alguma coisa, ao comprar alguma coisa de forma sentimental, vou lá, eu vou fazer, faltou sabedoria, e Deus pode não estar contigo nesse negócio. E sabe como você vai se aperceber disso? Muitas das vezes lá na frente, tem coisas que dá para reverter, mas tem coisas que é muito difícil reverter. Provérbios 26:12 diz assim: tem vistos a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Vou repetir. Tem vistos a um homem que é sábio aos teus próprios olhos. Ou seja, ele se diz ser sábio do jeito que ele quer. Aí o versículo, a parte B, fala: maior esperança há no insensato do que nessa pessoa, ou do que nele. É mais provável um insensato ter êxito do que alguém altivo. Essa parte A do versículo 26, ela fala justamente sobre isso.
sobre a pessoa que é altiva. Pessoas altivas não aprendem nem com grandes, nem com pequenos, pois se acham suficientes. Já conviveu com pessoas assim? Já trabalhou com pessoas assim? Ou você é uma pessoa assim também? Não sei. Mas o altivo, conforme essa parte, né, inicial do versículo fala, é aquele que ele sabe as coisas. Ele não quer aprender com ninguém que tem mais sabedoria com ele. Por quê? Porque ele se acha mais sábio do que aquele que é sábio. Todo mundo já estudou aqui, né? De alguma forma, ou está estudando ainda. E já teve um professor que muitas das vezes falou uma coisa que você já sabia. E aí, naturalmente, às vezes, o que você faz? Talvez sem muita intenção, mas você se antecipa a uma coisa que o professor já vai falar. E às vezes você tem a falsa interpretação de que você sabe mais que ele. Você entendeu bem isso? E às vezes você define aquele professor como alguém que sabe pouco. Ou seja, você sabe mais. É igual aquele desenho que teve, né? Tem um desenho lá da menina como é que é o nome lá do desenho? Para não dar muito. Hã? Que tem uma torre que fica a menina lá em cima, enrolados, né? Tem um desenho que passou sobre isso. E aí aquela mãe, ela mantém aquela garota lá refém o tempo todo lá em cima, lá do castelo, lá da torre. Por quê? Porque ela sempre dizia, né, e é interessante que durante o desenho lá, né, durante a animação do desenho, sei lá, tem lá, a mãe sempre falava para ela, sabe o quê? Sua mãe sabe mais. Em outras palavras, não dava a ela a chance dela buscar crescer. Por quê? Porque a altivez da mãe dela impedia ela de se desenvolver. Até um dia que ela se rebela e ela sai da torre lá e tal, mas andando desenho, depois você vê lá. Só por exemplo. Então tem gente que é assim, tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos. Essa é a altivez. As pessoas altivas estão sempre com suas vidas em crises, porque elas não permitem de forma nenhuma ser menor. Ela não quer nunca sair de baixo ou por baixo de uma discussão. Ela nunca quer ser menor em circunstância alguma. Por quê? Porque ela é altiva, ela é sábia ou sábio ao seu próprio coração. Jesus teve, podemos dizer assim, na sua carreira, ele cruzou com algumas pessoas assim. Uma delas que a gente, né, recorda, que você certamente sabe, é Pedro. Chega a um ponto em que Jesus, falando sobre a redenção, sobre o plano da redenção, de que ele morreria por todos eles, de que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, em um dos diálogos com Jesus, o que ele falou para Jesus? Numa linguagem bem mais clara, no F5 assim, bem atualizado. Vai morrer nada, Jesus. Que morrer o quê? Sabe qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Pedro permitiu, ali, na sua definição, na sua altivez, achando que sabia mais que Jesus. Outro momento mais à frente, Jesus encontra com um dos maiores mestres de Israel, um dos caras mais estudiosos de Israel, e esse cara foi conversar com Jesus de noite, na penumbra. Ele foi lá falar com Jesus e pedir informações a Jesus sobre que questão é essa de ter tanto milagre, se ele realmente era filho de Deus. Jesus explica para ele ali sobre o que era nascer de novo,
É necessário que você nasça de novo para você conhecer a Deus. E aquele homem, eu não sei se você percebeu isso quando você leu esse texto, você já leu alguma vez, mas ele meio que satírico, né? Ele vira para Jesus e fala: o senhor está de brincadeira comigo. Não tem como uma pessoa entrar de volta, né? No ventre da sua mãe. A resposta de Jesus para aquele homem foi à altura da altivez dele. Jesus falou para ele o quê? Você é mestre em Israel e não entende isso? Em outras palavras, o grande mestre de Israel, o grande entendedor de toda a lei de Israel, aquele que demonstra, através desse acontecimento, ter uma altivez, porque ele se tornou ali uma pessoa que queria confrontar Jesus nessas questões de salvação e etc e tal. Jesus dá uma lição nele e fala para ele assim: ei, para nós tem um significado. Quando você lê esse texto, você traz para os dias de hoje, para a aplicação nos dias de hoje, isso para nós tem o entendimento que nós devemos nascer em Deus. Mas para aquele contexto do diálogo de Jesus, né, no literal, com aquele homem, ele estava dizendo, sabe o quê? Cara, zera tudo que você conhece até hoje e começa de novo. Em outras palavras, ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. Ninguém pode nascer da alma e da água e do Espírito, ninguém pode ter a presença de Deus se não nascer de novo. Em outras palavras, tudo que você sabe, tudo que você entende, Nicodemos, tudo que você tem de conhecimento, tudo isso daí não te faz entender o plano da salvação. Você precisa nascer de novo. Deu para entender esse diálogo? Deu para ver Jesus saindo, deu para ver Nicodemos saindo dali, pensando assim, ó, cara, mas eu estudei tanto, mas eu sou professor na escola de profeta de Israel, eu dou aula para mestres, eu formo mestres. Pode até, né, estou especulando, mas pode até ter sido Nicodemos um dos professores de Jesus, aonde Jesus estudava. Jesus era mestre, ele se formou, ele estudou, ele se formou. E começou o ministério dele com 30 anos. Antes disso, ele estava estudando. Então, eu fico pensando, muitas das vezes, nós precisamos ter cuidado. Muito cuidado. Para que você entenda Jesus na sua vida, você precisa nascer de novo. Fala assim, eu vou nascer de novo. Pessoas altivas não aprendem nem com grandes nem com pequenos, porque se acham suficientes. O segredo para que você entenda isso é servir. Maior é aquele que serve. Servir traz um conceito de aprendiz. Quando você entende que você entregou a sua vida a Deus, que agora você serve ao Senhor, isso quer dizer que você se tornou um aprendiz. Agora você vai começar a entender, a compreender. Você começa a crescer em Deus através de um conhecimento. A Bíblia nos ensina, né? Vamos conhecer e prosseguir em conhecer. Quem está sempre servindo, sempre está aprendendo. Entendeu bem isso? Por isso Jesus trouxe claro a definição de que, que ele veio não para ser servido, mas para quê? Para quê? Servir. Em outras palavras, quando a gente diz que, né, não viu mais eu, mas Cristo vive dentro de mim, e agora eu estou em Jesus, Jesus mora dentro de mim, eu me torno agora um aprendiz. Eu sou um servo. Então, a partir de agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir de agora, eu sou um servo. E eu vou aprender tudo que o meu Senhor tem para me ensinar. Posso ouvir um amém?
Talvez nos seus negócios, você não está sendo um servo. Você precisa aprender em Deus. Talvez na sua célula, talvez na sua liderança, talvez na sua casa, você precisa ser um servo e permitir que o Senhor Jesus entre na sua casa, amém? Um último exemplo para a gente concluir, 1 Reis 3, verso 5, 1 Reis 3, verso 5, em diante, diz assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite em sonhos. Disse-me, pede o que queres que eu te dê. Você imagina? Jesus chegando para você e perguntando para você, pedes o que queres que eu te dê. Vou repetir, pedes o que queres que eu te dê. Você que é pai ou que é mãe, experimenta fazer essa pergunta para o seu filho. O que queres que eu te dê? Hã? Pergunta. O que você acha que ele vai responder? Você acha que ela vai responder? Para pensar. Aqui ela vai responder, pastor, não sei, ela vai querer tanta coisa. Vou te ajudar. Se tiver criança pequena, leva ela numa loja, num departamento assim, né, uma loja bem grande de brinquedos, e fala para ela assim, escolhe qualquer coisa. E solta o menino lá, a menina. Talvez ela se surpreenda, sabia? Talvez ela venha com uma bonequinha lá de, sei lá, 30 reais, 20 reais. Mas talvez ela pegue um negócio lá que hoje, independente do tamanho, né? O valor nem sempre acompanha o tamanho, né? Pode ser uma coisa grandona, pode ser baratinho, pode ser uma coisa pequenininha e muito caro, né? Não sei. Mas experimente fazer isso. Pois é, Deus quer fazer isso conosco. Ele pergunta para você hoje assim, ó, pede-me, o que queres que eu te dê? Salomão ouviu isso. E o que ele pediu? O que ele pediu? O que ele pediu? Pô, não foi um carro zero, não? Não foi uma casa nova, não? Não foi um iPhone, sei lá, qual o último iPhone aí? 12? 13? Isso aí. Talvez você tenha visto aí, né, daqui a alguns anos essa mensagem aí, você vai ouvir assim, 12, 13, pastor, tem tanto tempo essa mensagem aí. Não sei. Mas a questão é, qual seria a sua resposta se Deus perguntasse isso para você? O que queres que eu te faça? Me pede qualquer coisa. O que você pediria? No seu pedido de oração de terça-feira, no curso de terça-feira, você pode até mudar, não tem problema, tá? Você pode até mudar, depois que eu vou te falar agora. Mas talvez esteja aí muita coisa, menos sabedoria. Entendeu? Gente, é incrível, porque tem gente que fala assim, né? Não, se eu acertar na Mega Sena, eu vou, né, abençoar minha família toda, né? Vou comprar umas 50 impressoras para o meu trabalho, vou dar uma para cada salinha, porque lá só a misericórdia. Não sei o que você faria com esse dinheiro todo, né? Já pensou o que você faria com esse dinheiro todo? Pois é, tem pessoas que pedem isso, que pedem riquezas, que pedem só bens materiais. O que Deus falou aqui para Gideão, o que Deus falou aqui para Salomão, em Gibeão, né? Foi, o que você quer? Entenda uma coisa, Deus não vai te dar sabedoria para você descobrir qual é o número da Mega Sena. Você entendeu? Deus não vai fazer cair do céu o dinheiro que você precisa na sua conta para você resolver o que você tem que resolver.
Deus não vai fazer isso. A sua oração é: Deus, me dê sabedoria para que eu consiga ser um bom funcionário. Deus, me dê sabedoria para que eu seja um bom pai. Deus, me dê sabedoria para que eu seja um bom marido. Deus, me dê sabedoria para que eu seja uma boa mãe. Deus, me dê sabedoria para poder ganhar o recurso que eu preciso para eu poder comprar a minha casa própria. Você entendeu bem isso? Salomão tinha o título, mas ele reconhecia que sem Deus ele não era nada. Por isso que ele pediu sabedoria a Deus, né? Olha só, o último versículo aqui. 1 Reis 3:8 fala assim: teu servo está no meio de um povo que tu elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discrimine entre o bem e o mal. Fala assim, sabedoria. Não, fala o que fosse, fala sabedoria me faz identificar o que é bem e o que é mal. Entendeu? Quando você acha segundo a sua sabedoria, conforme nós lemos lá em Provérbios, muitas das vezes você acha na emoção, como nós já falamos, e você vai e faz daquele jeito. Aí é assim, bom, tá aqui, pronto, fiz. Aí daqui a 2 semanas, 1 semana, 2 meses, 3 meses, não sei, você fala assim, pô, por que eu fiz aquilo? Nossa, que falta de sabedoria. A sabedoria que Deus deu a Salomão foi a sabedoria que fazia ele identificar entre o que era bem e o que era mal. Quando nós buscamos sabedoria em Deus para servir a Deus, nós alcançamos esse nível. Identificamos o que é bem e o que é mal. Existem pessoas que, conforme nós falamos, focam a sua sabedoria no dinheiro, focam a sua sabedoria, né, apenas no seu trabalho, focam a sua sabedoria apenas naquilo que a atrai ou que o atrai. Mas o seu maior foco não deve ser simplesmente orar e ter foco nisso que você tem. É você pedir assim a Deus, me dá sabedoria para me identificar entre o bem e o mal naquilo que eu estou fazendo. No meu dia a dia, nas minhas tarefas, no meu casamento, no meu relacionamento, em tudo. Precisamos ser assim. E era exatamente isso que Deus queria, que Jesus fez ao falar para Nicodemos. E falou para ele o quê? Né? Em mensagem de plano de fundo, né? Pode dizer assim. Tem o que está dizendo aqui, existe a mensagem de plano de fundo, né? Nessa mensagem de plano de fundo, Jesus estava falando para Nicodemos assim, você não vai entender nada do que eu estou falando. Completa para mim. Se você não fizer o quê? Vamos lá, pensa aí. Você não vai entender nada do que eu estou falando, Nicodemos. Falando na linguagem minha, né? Jesus falando para Nicodemos. Você não vai entender nada do que eu estou falando aqui, Nicodemos. Você só vai entender se acontecer uma coisa na sua vida. O que é? Nascer de novo. Se você não nascer de novo, passe pelo arrependimento. Se você não nascer de novo, você não consegue compreender as coisas do alto. Você reparou que você precisa nascer de novo todo dia? Você reparou? Você reparou que você aceita Jesus? E logo no minuto depois, no dia depois, você já começa a se desviar. Já parou para pensar nisso? Já começa a achar que aquilo não é mais aquilo, de que Deus, às vezes Deus, eu entendo Deus, eu sei que Deus é desse jeito. Mas se você não reconhecer a Jesus toda hora, em cada situação, você não vai conseguir identificar, diagnosticar o que é bem do que é mal. Então a sua oração hoje, a sua oração todo dia, é pedir a Deus assim, ó, Senhor, me faz nascer de novo com mais sabedoria. Senhor, eu errei nisso aqui. Eu errei nessa decisão. Eu errei de deixar de te buscar. Me faz nascer de novo.
para que eu escolha certo. Entendeu bem isso que estou te falando? Senhor, eu preciso de uma bênção financeira na minha vida. Eu preciso prosperar. A sua oração deve ser assim, ó: Senhor, me faz nascer de novo, para que eu entenda que toda a bênção financeira vem de Ti. Senhor, me faz nascer de novo, para que eu entenda que a minha saúde depende de Ti. Me faz nascer de novo, porque eu sei que o meu relacionamento, e que para as coisas dar certo na minha vida, até ontem eu fiz errado, até ontem eu tomei decisões erradas, mas hoje eu quero nascer de novo para tomar a decisão certa, de acordo com a sua sabedoria na minha vida. Amém? Então feche seus olhos, curve a sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Eu não sei como têm sido as suas decisões, eu não sei o que você tem falado, o que você tem feito. Eu sei que você precisa dia após dia, assim como Jesus ensinou a Nicodemos, assim como Ele está nos ensinando hoje, assim como o texto de Provérbios nos ensina. Não nos deixa ser sábios aos nossos próprios olhos. Cremos, ó Deus, em Ti. Temos a sabedoria que vai nos conduzir, o dom da sabedoria que vai nos conduzir a vivermos o melhor que Tu tens para nós. Se nós não estamos vivendo melhor, ó Deus, talvez seja hoje o dia que precisamos nascer de novo. Por isso nós nos apresentamos a Ti e pedimos: nos faz, ó Deus, nascer de novo para tudo aquilo que muitas das vezes nós queremos aplicar a nossa sabedoria. Tira do nosso coração toda a altivez, tudo aquilo que nos impede de Te conhecer mais, tudo aquilo que nos impede, todos os nossos achismos que nos impede de conhecer mais. Hoje nós estamos como Nicodemos, ó Pai, conversando contigo, com o Teu Espírito Santo, e é Tu que convences, é o Teu Espírito Santo que convence todo aquele que precisa nascer de novo. Repete comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, apresento a Ti o meu coração, me faz nascer de novo a cada dia, me deixa viver a Tua sabedoria na minha vida. Eu não quero ser sábio aos meus próprios olhos. Eu quero receber sabedoria do alto sobre a minha vida. Assim como Nicodemos, eu ouço de Ti hoje que eu preciso nascer de novo. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha estrutura, na minha saúde, nos meus negócios, no meu pensamento. Eu Te recebo hoje de braços abertos. Te peço perdão por tudo aquilo que eu tenho feito segundo a minha sabedoria. Eu quero descansar em Ti e receber de Ti sabedoria sobre a minha vida, em nome de Jesus.